Saudações, meus amigos, que a paz esteja entre nós nesse momento e que possamos estar aqui reunidos em um só pensamento, com o único objetivo de buscar cada vez mais a palavra do Cristo e que possamos internalizá-las para continuar firmes no propósito do caminho, verdade e vida e da melhoria não só pessoal, como da nossa coletividade. A palestra de hoje vai ser dada pela nossa companheira Elizabeth Guimarães. O título da palestra é O Ponto de Vista. E a Beth é do Grupo Espírita Francisco de Assis, é aqui da nossa casa. E antes da Beth começar a nos falar acerca desse tema, vamos ler a página e fazer a prece de hoje. A página é do livro Pão Nosso, capítulo 28, que intitula-se E os Fins. Mas nem todas as coisas edificam. Paulo está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que não se percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa conquistada por meio da operosidade do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. E assim, Pai, rogamos a Ti a paz, as boas vibrações, a luz, para que continuemos fortalecidos nesse caminho, para que a nossa fé seja construída dia após dia. Jesus Cristo, mestre, amigo e irmão, que tutela certamente os trabalhos do nosso planeta Terra e que nos envia todos os amigos espirituais que sopram os nossos ouvidos, intuindo-nos acerca da necessidade de elaborarmos pela coletividade, acerca de entendermos que existe muito mais do que a vida material, acerca da necessidade da construção na nossa fé no futuro, mas que essa construção se faz com ações e atos no bem no dia de hoje. Que a sua paz, Senhor, continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, amigos. Esperamos que esses momentos sejam proveitosos para nós, nos tragam alguma paz, alguma possibilidade de reflexão. Contam que Francisco de Assis, certa feita, estava viajando com o Frei Pacífico
e chegaram à beira de um lago. E para prosseguir a viagem, precisavam atravessá-lo. Então, o bondoso Francisco ficou aguardando enquanto o Frei Pacífico foi buscar um barqueiro que os pudesse transportar. E ali Francisco permaneceu à beira do lago, junto de algumas crianças. Quando o Frei Pacífico voltou com o barqueiro, eles entraram naquela pequena embarcação, mas antes disso, ou pouco antes disso, um pescador se achegou a Francisco e lhe deu de presente uma gaiola com um passarinho. Um passarinho que parecia um martim pescador. Não é um pássaro tão pequeno assim. Ali aprisionado na gaiola. Francisco tomou a gaiola, entrou no barco junto com o Frei Pacífico. Mas ao chegar lá pela metade do lago, Francisco olhou para a gaiola, abriu a portinha, tomou o pássaro na sua mão e disse a ele que ficaria muito feliz de ouvir o seu canto, mas preferia que ele fosse cantar na vastidão do céu. E, para isso, o convidava. E pôs a mão aberta com o pássaro voltado para a direção do alto. Mas o passarinho, ao invés de voar, se aconchegou na mão do santo como se fosse um ninho e ali ficou. E Francisco, então, vendo aquilo, olhou para o pássaro e disse: já que você não me atendeu o convite, eu te ordeno, diante da santa obediência, que você vá cantar as alegrias do Altíssimo no vasto céu. O pássaro, então, se organizou, abriu as asas, alçou voo, e o seu movimento indicava sinais de alegria. Essa pequena história, que nós não encontramos no I Fioretti, de minha parte não consegui localizar, se encontra num livro para crianças a respeito de Francisco de Assis. E nós sabemos que cada história fala de alguma coisa em alguém, porque as histórias têm essa capacidade ou essa habilidade de ressoar dentro da gente. E, naturalmente, cada um ressoa dentro de si aquilo que lhe faz sentido, aquilo que tem a ver com suas experiências, com suas aspirações, com seus anseios do momento, com suas histórias de vida. E nós tomamos, então, essa história hoje para pensarmos a questão do nosso tema, que é o ponto de vista. Esse tema que Allan Kardec trabalhou de forma tão excelente na Revista Espírita de 1862, no mês de julho, texto esse que depois ele compilou e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Por essa ideia do meu reino não é deste mundo, afirmativa de Jesus, nós podemos já entender que ponto de vista é esse. Porque o ponto de vista, na consideração ótica, é sempre o lugar de onde nós observamos alguma coisa. E até Kardec usa essa figura da montanha, por exemplo. Se nós estamos acima de uma montanha, vemos tudo muito pequeno. Se nós estamos lá embaixo, tudo que nos cerca está num tamanho bem maior. E assim, essa ideia de olhar alguma coisa de um ponto para observar e ter daí alguma impressão, também pode ser usada com relação às questões morais. Por isso ele vai abordar o fato de que, se nós vivemos essa vida nossa no corpo, considerando a perspectiva espírita de que nós somos espíritos e, portanto, imortais, como colocam os princípios básicos da doutrina espírita, apenas recordando a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação ou pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados.
aqui dentro desse parênteses, vamos considerar que se nós tirarmos um desses princípios, nós perdemos o sentido, ou perdemos a referência para que os outros façam sentido. Segundo uma abordagem a respeito do programa científico que Allan Kardec usou, nós podemos admitir a questão da consistência, no sentido de que cada um desses princípios tem a sua explicação, a sua questão lógica, como a ideia da coerência, que faz com que esses princípios se entrelacem e sustentem as ideias, porque uma doutrina é um corpo de ideias. E esses 5 princípios, então, são as leis básicas, são as ideias centrais que estruturam esse pensamento do Espiritismo. Daí, como estávamos falando, se nós considerarmos a vida sob esse olhar, sob essa perspectiva espírita, admitindo-nos como imortais, veremos que, com esse exercício de reflexão, diante dos nossos desafios, das nossas questões, das nossas dificuldades, das nossas alegrias também, das nossas conquistas, nós vamos ver que essas coisas que compõem o cenário da nossa vida passam a ter uma importância relativa. Nós não vamos nos atormentar com algumas perdas. Nós não vamos nos desesperar ou perder a esperança diante de uma dificuldade. Inclusive, nós encontramos isso lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, numa mensagem assinada por um espírito amigo, que é o item A Paciência, onde é dito que essas dificuldades, essas atribulações que nós vivemos na vida, se tornam alfinetadas. Então, voltando, o ponto de vista, a forma como nós olhamos para a nossa vida, vai gerar uma atitude, não é? Vai ser responsável, consequentemente, pela forma como nós vamos lidar com tudo isso que compõe a nossa vida. Por outro lado, o fato de nós não termos essa perspectiva de vida futura, essa perspectiva de imortalidade, faz com que, ao contrário, as coisas da Terra, as coisas do mundo, as coisas materiais, não é? Todos os senões da vida física se tornem grandes problemas para nós, a ponto da pessoa entrar em desespero, de viver ansiosa com aquilo que vai acontecer ou não. E o fato de nós pensarmos que, se tomarmos a vida como essa consequência ou necessidade da nossa estada aqui como espíritos, melhor dizendo, se nós vivermos considerando a realidade espiritual, nós não precisamos ter receio de que a gente vá se desobrigar das coisas sociais, das coisas materiais, do próprio sustento, porque isso é alguma coisa que está em nós como instinto, o instinto de conservação. Nós vemos, por exemplo, que não há necessidade de nós nos insularmos, de nós nos isolarmos, de vivermos afastados dos outros, de nos fecharmos da convivência por conta de levarmos uma vida espiritual. A nossa necessidade de olhar a nossa experiência com esses conceitos espirituais, também, por outro lado, não é para que nós cheguemos ao mundo espiritual com esse aprendizado, mas é para que nós, desde já, nos saibamos comportar de acordo com essa ética, esse código de ética que Jesus nos trouxe e que vai sendo esclarecido, vem sendo mais discutido e com uma abertura de nós conversarmos a respeito com a doutrina espírita. Porque nós não temos dogmas fechados, não é? O espiritismo permite, ou melhor dizendo, nós como espíritas deveremos nos adentrar nos conceitos do Evangelho e pensarmos a respeito. E esse pensar precisa ser um pensar que se junta à nossa vida.
Não adianta eu pensar a doutrina espírita, eu pensar o evangelho, olhando a vida alheia. Porque a grande meta do espiritismo é que nós nos tornemos uma pessoa melhor. Que cada pessoa se torne alguém melhor do que si mesmo, do que si mesmo antes, do que si mesmo ontem, e não melhor do que o outro. Por isso, esse olhar com essa perspectiva espiritual nos coloca a nós próprios como referência. Então, a minha referência de progresso, de melhora, sou eu mesma. Eu é que preciso me observar e notar o que é que eu estou carecendo mudar, o que é que me felicita modificar para que eu viva melhor. Não posso mudar a atitude do outro, mas posso mudar a mim mesmo. Isso, meus amigos, não nos desobriga dos nossos posicionamentos diante da sociedade. Porque o fato de nós nos colocarmos, o fato de nós nos posicionarmos, de nós darmos voz a tudo aquilo que seja justo, que seja correto, que seja humanitário, que seja saudável, é nosso papel também, é nossa parte, é nosso compromisso diante da vida. Porque pensemos o seguinte, mesmo com relação à questão espiritual, mesmo que nós nos coloquemos nesse ponto de vista de pensar a vida de forma espiritual, tomando como exemplo a situação do isolamento de alguém que admite que precisa trabalhar, que precisa cuidar da sua vida espiritual. Então se isola e vai ficar em contemplação, em oração. Nós podemos dizer que esteja aí uma postura um tanto quanto egoísta. Porque como nós somos seres gregários, segundo afirma o Livro dos Espíritos, e isso nós vamos encontrar na psicologia, na sociologia, as referências à nossa necessidade de nos constituirmos humanos na convivência, não é? De nos constituirmos mãe, pai, homem, mulher, ou o que seja que a gente faça na sociedade, a gente se constitui assim. Nós não nascemos sabendo os costumes sociais, nós não nascemos sabendo o nosso papel dentro da sociedade. Nós temos impulsos da alma de procurar, por exemplo, uma profissão, porque há algumas pessoas que renascem com isso já combinado, diríamos assim. Então, por que é que alguém, dentro de uma família que segue uma profissão há tantas gerações, decide buscar um outro caminho, embora tivesse toda a facilidade para se manter ali? Porque aquela mesma criatura tem um impulso em si, é algo muito próprio de si mesmo, daquela pessoa. E não é algo que ela tomou da família ou de alguém da família como dentro do processo de educação. Então, nós, mesmo que nós consideremos a questão espiritual como algo que dirige a nossa vida, nós poderemos ter uma atitude individualizada ou voltada para o individual, voltada para nós mesmos, a gente pode dizer egocêntrica, ou uma atitude voltada para o coletivo. O fato de nós termos o conhecimento espiritual, ou o conhecimento da vida espiritual, de tudo o que ela implica na nossa vida, não nos priva da necessidade de nós exercitarmos esse pensamento de perspectiva coletiva. Vejamos que, por exemplo, alguém pode frequentar uma casa, mesmo uma casa espírita, e se fechar dentro daquele grupo, e não interagir com os companheiros de outras casas, e não gostar de nada que se faça que seja mais interrelacionado, né, com outros companheiros. Uma pessoa pode assumir uma religião que tenha um cunho espiritual muito adequado, que lhe faça muito bem, e rejeitar as crenças dos outros. Ela está fechada no seu próprio grupo, uma atitude que seria, a gente poderia dizer que é uma atitude bairrista, quando nós sabemos que a doutrina espírita, no nosso caso como espíritos, né, nós vemos que
os estudos, os conceitos, vão encontrando conhecimento de outras áreas. E nós não estamos, certamente, autorizados a falar de tudo, como se nós soubéssemos de tudo. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, no estudo do Evangelho, questões que são mais elaboradas ou às quais se dá mais atenção em outra expressão religiosa. Quando se fala, por exemplo, da oração, no sentido do voltar-se para dentro, quando se fala da necessidade de meditar, de refletir, nós vamos encontrar as abordagens orientais que são muito especializadas nisso. Por isso nós vemos na questão do Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração, os espíritos referirem o fato de que, para o estudioso, todos os sistemas antigos de filosofia guardam grandes verdades. Então, esse ponto de vista é um ponto de vista abrangente, o ponto de vista de quem se coloca na sua forma de pensar, na sua forma de crer, na sua forma de olhar a vida, mas amplia o olhar, observa tudo, considera tudo o que está à sua volta, que seja coerente. Vejamos que em várias questões do Livro dos Espíritos, como a 540 a 132, os espíritos colocam algo que nós podemos dizer que é uma máxima, dizendo que tudo se encadeia na natureza. Se tudo se encadeia na natureza, nós, como seres humanos, estamos dentro desse grande organismo da natureza. As nossas ações interferem na natureza, nós sabemos disso. Nós temos visto com as questões do meio ambiente. Um ponto de vista do coletivo vai perceber isso. Um ponto de vista que é abrangente percebe isso. Então, a nossa forma de nos colocarmos na vida com o olhar espiritual não pode prescindir de tudo aquilo que a ciência haja observado, haja nos mostrado, porque isso tudo faz parte da nossa forma de nos aprimorarmos, de vivermos de forma mais ética, aproveitando todos os saberes. Seria alguma coisa irracional nós admitirmos que temos que nos fechar nos conceitos da forma como eles estão escritos e não ampliar. Por isso que Kardec disse que o espiritismo acompanharia a ciência. Então, quando a gente lê tudo se encadeia na natureza, dentro disso cabem hoje todas as reflexões a respeito da ecologia, por exemplo, cabem todas as questões que demonstram que o nosso organismo está formado desses ou daqueles elementos. Então, as questões da bioquímica. Muitos saberes vão nos ajudar a compreender essa questão. Então, nós poderíamos até fazer aqui um pequeno desvio, tomar um pequeno atalho, sem que a gente se alongue muito, e pensarmos a ideia de Deus. Nós não podemos ficar com a ideia de Deus lá do Velho Testamento, do boneco de barro soprado. Mas aquela figura era a forma de compreensão daquele tempo, para aquelas mentes. Hoje, quando nós pensamos em Deus, como seres humanos que nós somos, como também diz o Livro dos Espíritos, diferentes dos animais, pela possibilidade de pensar em Deus, nós pensamos em Deus e somos, por isso, diferentes dos animais, porque nós não pensamos em Deus porque vimos Deus. Não somos espíritos superiores, nós pensamos em Deus porque nós deduzimos, porque nós raciocinamos. E esse raciocínio é a nossa condição básica de seres humanos. Os animais têm pensamento, têm inteligência, mas não têm pensamento contínuo, eles não raciocinam. Por isso, eles não raciocinando, eles não têm a possibilidade de pensar em Deus. Eles são movidos por aqueles instintos aos quais nós nos referimos na expressão do instinto de conservação, que também cabe em nós, porque é a herança nossa, da nossa trajetória ao longo das eras, do tempo que nós passamos fazendo as experiências como princípio espiritual, não é? Estagiando em seres
lá do início da escala evolutiva, até que a gente chegasse à condição humana de raciocinar. Então, essa nossa capacidade de raciocinar nos pede juntar as ideias, nos pede olhar o mundo com essa forma mais ampliada. Nós não podemos, por conta de uma denominação religiosa, admitir que os preceitos dessa doutrina religiosa nos baste. Porque o mundo está cheio de ideias amadurecidas. Então, com relação à ideia de Deus, nós vamos pensar em Deus como causa primária e a inteligência suprema, admitindo como é que hoje o ser humano já é capaz de entender o que é inteligência. Nós vamos ampliar a nossa compreensão a respeito de Deus, lembrando do que é inteligência, no sentido que está hoje posto. Inteligência não é aquele que é brilhante na escola, inteligência não é aquele que é bom em matemática e na língua, na sua língua mãe, desculpem, mas é algo que se estende por muitas habilidades diferentes, o que traz para nós um pensamento inclusivo no que diz respeito a lidar com as pessoas, a observar as crianças. Então, Deus, sendo essa inteligência suprema, é alguém que tem em todos os aspectos de inteligência que nós pudermos imaginar um grau máximo, um grau que um ser humano não vai alcançar, mesmo quando chegar à sua condição de perfeição, de espírito já avançado. Por isso, meus amigos, esse nosso pensamento de nos sabermos imortais precisa se amadurecer para que se expresse nas nossas posturas. Nós não podemos simplesmente olhar as atrocidades, os descalabros, as dificuldades que nós vemos no mundo, as questões sociais gravíssimas, as afrontas à mulher, as afrontas às pessoas nas suas condições variadas de gênero e acharmos que é assim mesmo. O Evangelho é claro quando diz o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha. E quando nós não nos posicionamos, será que também não estamos sendo um tanto escandalosos? Ou onde é que está a nossa parte? Paulo diz que nós não deveríamos ser mornos, ou seja, não devemos ser aquele que está em cima do muro. Nós precisamos nos colocar. Kardec fala a respeito da gravidade da omissão dos bons. Nós precisamos nos colocar. Então, como cristãos que nós somos, como espíritas que nós somos, com esse ponto de vista que encharca a nossa vida, que precisa encharcar a nossa vida, considerando que nós somos espíritos e, portanto, imortais, demos o valor relativo às coisas que cerquem o nosso panorama de vida, mas ponhamos a compaixão, ponhamos o respeito, aceitemos o amar ao próximo, e esse próximo diz respeito a qualquer pessoa, em qualquer condição. Por isso, nós precisamos, então, refletir a ideia do ponto de vista não como algo teórico, mas algo que é a forma como nós olhamos para a nossa vida, a forma como nós nos colocamos diante das pessoas, o uso que nós fazemos dos preceitos que valem para felicitar a nossa intimidade, para que isso felicite o grupo em que nós estamos, para que isso dê consolo a quem está perto de nós, para que a gente possa divulgar isso da forma adequada para cada pessoa. Não sair fazendo proselitismo, não termos ares de ninguém que seja melhor, porque nós sabemos perfeitamente que nós não somos melhores que ninguém. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Nós acertamos em alguma coisa e erramos em outra. E que o nosso discurso, mesmo diante do ódio que se assenta na vida, que nós temos visto, porque a situação atual, me permitam uma reflexão aqui, falávamos sobre isso no grupo de estudos outro dia, a nossa forma de sentir esse quadro geral da vida em que nós estamos
é evidente, ele está de acordo com a forma como nós entendemos o viver. Então, lembrando Paulo mais uma vez, quando ele disse a Timóteo que para viajar, quando fosse viajar, cuidasse para ir antes do inverno. E essa expressão de Paulo é muito curiosa para nós refletirmos. Nós somos muitas vezes surpreendidos pela dificuldade porque nós não nos preparamos antes do inverno. E, ao mesmo tempo, para aquele que se preparou, aquele que pensou a vida, que raciocinou a possibilidade de poder passar por uma dificuldade, fazendo exercícios intelectuais, né? Raciocinando, imaginando que a dificuldade pode chegar à nossa porta, porque chega à porta do vizinho. Então, nos prepararmos para o inverno, se nós nos preparamos para esse inverno, nós vamos chegar ao inverno um pouco mais serenos, um pouco mais tranquilos. Mas é preciso que, nessa hora, a gente lance mão dessa tranquilidade, dessa serenidade. A gente pare para pensar, e como dizem lá alguns orientais, né? Respiremos conscientemente, ou seja, nos acalmemos, nos tranquilizemos, usemos o recurso vital que o corpo nos dá, o movimento absolutamente necessário da respiração, para que a gente se tranquilize. Porque nós, como espíritos imortais, estamos encharcando esse corpo das nossas próprias possibilidades. Nós estamos no corpo que se faz a nossa casa, o nosso veículo, mas também é o nosso mata-borrão. Nós estamos jogando no corpo as nossas alegrias e as nossas dificuldades de alma. Então, eu costumo dizer, a alma é soberana, porque, mais uma vez, lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão da influência do organismo. O organismo vai, naturalmente, influenciar naquilo que o espírito está passando, mas a alma é a soberana no sentido, inclusive, de imprimir no corpo as suas questões. Nós vemos isso com as doenças psicossomáticas. E Kardec refere isso no seu artigo da Revista Espírita, porque ele diz que essas situações, incluindo aquilo que a alma joga no corpo, só é compreendido por nós quando nós temos esse ponto de vista da vida espiritual. Quando nós olhamos para a vida sabendo que nós somos espíritos imortais. Quando nós temos consciência de que a vida vai ficar muito mais rica, menos pesada, menos pesarosa, menos amargurada, quando nós nos sabemos e queremos utilizar esse saber, nos sabendo espíritos imortais. Então, repetindo, as questões da Terra vão tomar uma importância relativa. Por isso, meus amigos, é inevitável, quando a gente pensa em vida, pensar em morte. Mas não aquela morte pesada que nós cultivamos no Ocidente, não essa morte do dia 2 de novembro, em que se vá à tumba das pessoas levar flores, com todo respeito à crença dos nossos irmãos que fazem isso, muito respeito mesmo, porque ali muitas vezes há uma dor que está calcada na falta de conhecimento dessa realidade espiritual. Porque saber que o nosso ente querido permanece, saber que amor não acaba, é um consolo. Eu já contei isso uma vez numa outra situação, de um trabalho que nós fizemos com crianças, de uma escola, e eu fui informada por uma pessoa que um menino, a mãe tinha desencarnado, a mãe desse menino tinha desencarnado. Então, eu levei uma história, porque não era um trabalho de evangelização, e levei uma história, que na verdade nem era uma história, era um livro que falava da saudade, a saudade do cachorro que morreu, a saudade, todo mundo tem alguém da família que já morreu, que já partiu. E quando eu disse que amor não acaba, o menino, cuja mãe tinha desencarnado, me olhou com um brilho nos olhos que eu jamais vou me esquecer. Então, ali, para mim, ficou estampada essa questão da certeza que consola, da certeza que nutre,
que diz que esse sentimento que você tem continua, permanece, isso é muito bom da gente saber. Então, o nosso olhar como espíritas para a morte também precisa amadurecer. Também precisa ser um pouco mais amplo. A vida continua. Então, perder o nosso ente querido, a perda do ente querido, é uma forma posta, inclusive como título do item, no Livro dos Espíritos, porque a compreensão é assim, a compreensão geral é assim. Assim como há, por exemplo, no Céu e no Inferno, várias abordagens a respeito da visão dos anjos, dos demônios, pela Igreja, porque era o quadro vigente, o cenário no qual Kardec estava trabalhando. Para que ele possa colocar como é que o Espiritismo pensa, ele contextualiza. Mas nós sabemos que nós não perdemos os nossos entes queridos. Eu conheço uma moça que, agora é uma senhora, que um dos filhos desencarnou e ela tinha 4 filhos. Um dia ela encontrou, toda vez que ela encontrava alguém, ela dizia: eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 filhos. Até que ela recebeu uma comunicação, uma mensagem, né, psicografada do filho dizendo para ela: mãe, eu ainda sou seu filho. Ele ainda contava entre os filhos dela. Ele ainda tinha o sentimento dele de filho, ainda era filho dela. Nós não perdemos nossos entes queridos. Então, que a gente possa, com esse ponto de vista que alcança a nossa vida, não é? Lidar com a nossa vida com essa maturidade. Então, vamos pensar no desenlace, no desencarnar ou no desencarne, como dizem alguns, com essa possibilidade da liberdade. A questão 936 do Livro dos Espíritos fala, na nota, Kardec usa uma pequena história, uma pequena analogia ele faz, dizendo que se há 2 amigos presos numa encarcerados, e se um dos 2 é libertado, o que acontece com o outro? Vai viver lastimando, vai viver sofrendo, ou vai se alegrar, se satisfazer, porque ele também quer um dia ser libertado? Que a nossa vida seja de tal forma que quando a gente parta de volta para casa, a gente se sinta realmente libertado, com aquela felicidade da consciência tranquila, mas que por enquanto nós também já podemos ter, e também a felicidade que nós temos de ter fé no futuro. Admitindo que o quadro grave em que nós vivemos, a dificuldade que nós estamos passando, é algo temporário, faz parte de um processo. Nós não estamos desamparados pelos nossos anjos guardiães. Aliás, lembrando, cada um de nós tem pelo menos um. Nós muitas vezes esquecemos disso. Então, pensemos nessa libertação para aquele que estava, às vezes, já tão maltratado no corpo e nós estamos lamentando que a pessoa partiu. A criatura está doente, o corpo absolutamente machucado, já sem vitalidade suficiente. Nós não devemos lamentar que essa pessoa, às vezes, já numa idade avançada, tenha partido. Ela cumpriu a sua tarefa aqui, fez a sua parte. Se ela não fez a sua parte, ela viveu a experiência e terá a chance de se reorganizar, de se rever. Nós não temos que lamentar e nos lamuriar com a desencarnação das pessoas. Nós temos que trabalhar, nós temos que servir para que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade em suas vidas, que nós saibamos usar as nossas vidas para o bem. Agradecer a Deus pela idade avançada que nós possamos chegar a ter, por quantas décadas nós tenhamos vivido, em vez de nos sentirmos mal porque temos rugas, porque temos já o corpo assim ou assado, nós estamos vivendo e nós não somos exceção. Todas as pessoas passam por isso. Todas as pessoas que chegam à idade avançada veem o seu corpo modificar. Mas, a despeito disso, nós temos os órgãos funcionando, nós podemos pensar em tudo quanto compõe a saúde do nosso corpo físico. E essa libertação com a morte, né, não seja, então, motivo de nosso lamento. Diz Kardec, os espíritas não temem a morte. Então, nós precisamos fazer valer esse preceito. Que a nossa vida possa se transcorrer de tal forma
que a nossa volta para casa seja assim como aquela saída do passarinho de dentro da gaiola, quando Francisco o toma nas mãos e convida-o a alçar voo. Que nós possamos pensar na nossa vida que há questões que estão travestidas de afeto, mas são apego. A nossa relação com os nossos seja de liberdade. Que nós possamos pensar em cada situação da nossa vida que tal coisa nos serviria, nós nos podemos compartilhar. Que nós tenhamos essa sabedoria de Francisco de Assis de dizer: o seu canto seria muito agradável a mim, mas eu prefiro que você voe livre. Eu prefiro que você vá cantar nos céus, nos vastos céus, honrando ao Altíssimo. Essa figura, meus irmãos, nos pode trazer muitas reflexões, porque os sábios, com questões muito pequenas, com falas muito curtas, nos podem trazer muitas questões para as nossas reflexões. Por isso é que nós, como imperfeitos que somos, ainda precisamos falar tanto. Ainda precisamos falar e ouvir tantas palestras. Quando Jesus, por exemplo, nos disse coisas tão infinitamente importantes para nós, com frases tão curtas. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde nós pusermos o nosso valor, estará a nossa intimidade. Então, que nós saibamos colocar os nossos valores no lugar certo, para não sofrermos inutilmente e para que a nossa vida seja de paz, seja alegre, seja de bom ânimo, seja produtiva. Muito obrigada. Vamos orar. Nosso Senhor e Mestre Jesus, nossos bons amigos espirituais, nossos anjos guardiães, agradecemos, Senhor, por cada dia das nossas vidas. Agradecemos por cada novo dia das nossas vidas. Agradecemos pela saúde, agradecemos pelo alimento, pela moradia, Senhor. Mas te pedimos, Jesus, que possamos compartilhar os nossos recursos, compartilhar aquilo que já sabemos fazer e os recursos do salário que nos chegam, que são, sobretudo, Senhor, empréstimos de Deus, nosso Pai, para compor a nossa vida. E porque há tantas dores, Senhor, pedimos-te amparo, aconchego. Guarda, Jesus, no teu regaço amoroso, todos aqueles que passam sofrimentos, que estão sem esperança e que de alguma forma, Senhor, as tuas boas notícias de paz e de alegria cheguem até os nossos irmãos. Guarda, Senhor, todos aqueles que pensam em suicídio, os afastando dessa vontade desajustada. E guarda, Jesus, os homens e mulheres de bem, corajosos, os teimosos, sedentos de justiça, Senhor, para que não desanimem e possam, mesmo sem se dizer cristãos, porque o Senhor os inspira, Jesus, a espalharem o bem, a verdade, a coerência, a justiça por esse mundo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja.